Guanahani. Aqui, ó, nessa ilha aqui, que aparece San Salvador, né? Porque, claro, eles rebatizaram quando eles chegaram, tá? Mas ela faz parte aqui das Bahamas. Aqui. Se vocês olharem, bem pertinho, quer dizer, não é, na verdade não é, né? Mas essas ilhas todas aqui, né, são Bahamas, e aqui está Cuba, né, que é a maior ilha de todas aqui desse. Bom, é isso, gente. Voltamos depois dos comerciais. Prof, você travou aí, prof. Às vezes ela tá... Depois dos reclames do Plim Plim, galera. Né? O bom é que ela vai saber o que a gente vai estar conversando, tá? Porque tá gravando. A não ser que trave a gravação. Eu não sei como é que funciona isso. Tomara que trave a gravação. Depende de como grava. Caiu. Não, ainda aparece gravando, então. A gravação continua, gente, só pra avisar. Então aí. Então, gente, não podemos comentar nada. Droga, eu queria falar mal do Henri Bugalho. Vamos, então. Esperar a professora chegar, eu justifico porque que eu não vi o vídeo. Mas qual que é o problema dele? Eu nunca tinha visto a cara daquele cara. Eu já acompanho há algum tempo. Ele foi um cara que despontou, assim, na época que o pessoal começou a fazer conteúdo no YouTube contra o Bolsonaro e essas coisas e tal. Só que ele tem umas ideias meio liberal, assim, que eu não gosto. Tipo, teoria da ferradura, sabe? De que, tipo, não pode radicalizar muito, porque você pode... Daí fiquei com preguiça, assim, sabe? Principalmente que ele foge de discussão no Twitter. O pessoal chama, assim... e contrapõe ele no Twitter, ele só bloqueia e vai embora. Não que eu faria diferente com certas pessoas, né? Mas... Sei lá, né? Quando você é um influenciador e tem que tipo, ele tem maior filosofia, não, porque temos que debater ideias, porque a democracia é importante e tudo mais. E daí... Vaza. Mas é isso, gente. Como é que vocês estão, todo mundo? Todo mundo tá saudável na medida do possível na pandemia? Aqui sim. E você aí? Na medida do possível. Cadê meus gatos? Eu mostrei meus gatos, peraí. Cadê o Alucard, Morgana? Puxei ele lá, pela mão. Então, gente, vamos comentar o texto aí? Não. Vamos adiantar já comentando o texto. Imagina a questão da professora vendo essa gravação, todo mundo conversando e tal, daí quando ela ia, todo mundo desliga o microfone, fica quieto, ninguém fala nada. Aqui tá e no final, todo mundo volta. Boa noite, professor, boa noite, todo mundo, tchau. Agora vamos ter que participar nessa aula. Não tem desculpa. Tá aqui a prova. Quem vai apresentar hoje? Quem vai apresentar? Eu tenho parte num dos textos. Eu também. Tem parte. Eu nem sabia, na verdade. Sorte que o José me mandou mensagem pra mim ler o texto. E eu li hoje, agora há pouco.
Acho mesmo. Nada diferente do que eu fazia na faculdade, mas Eu ia dizer, né? Novidade, presencial. né, Elaine? não é nenhuma Tinha vez que novidade, você né, nem gente? lia e debatia texto. Gente, o importante é você enrolar, entendeu? Não é saber, é você saber enrolar. Estratégia, tudo. É tática, tática. Caiu real a luz da professora que ela tá. Ela tinha voltado mais rápido Vou pegar um gerador a carvão. pra manter a luz lá, vai ser complicado, cara. O problema é que se é queda de luz no bairro também não vai fazer muita coisa, porque precisa de chegar lá, internet e tal. Vai ser complicado. É igual no presencial, se a professora não aparecer em 15 minutos, a gente vai embora, né? A gente vai. Vamos pra uma outra conferência com um botequinho, web boteco. Vai lá, todo mundo vai buscar uma cerveja Todo, agora na sua é, casa. todo mundo busca uma cervejinha, um vinho, alguma coisa pra beber. Vamos fazer Show. assim. Vamos lá, então. Daqui 10 minutos, então. Essa que E- tinha que ser a confraternização que ela quer fazer, né? Exatamente. Seria Ah, até engraçado. eu vou com esse Eu espírito, aqui em gente. casa falando causos. Nossa, Que dia vai ser a confraternização? dia Depois da próxima 22, semana. 23. Ela voltou. Voltou. Voltou, Meu professora. Deus do céu, não, olha, que coisa, hoje o dia. E sabe como está tudo gravado, depois eu vou assistir, né? A gente tava falando sobre isso. A gente tava preparado pra isso. Pois é. Não, olha, vamos tentar ver se não cai de novo essa maldita luz. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Eu nem vou colocar o mapa mais. Tá, então, como a gente estava falando, né? Tá gravando ainda esse negócio? Tá, né? Tá. Dia 12 de outubro, então, foi o dia da chegada, né? Do Colombo, enfim. E que na Espanha é considerado feriado, né? Festa Nacional da Espanha. Dia de la Hispanidad. Então, a hispanidade, ou seja, os valores, né? Culturais da Espanha, mais prezados, né? Enfim, aí vocês vejam, né, se confunde justamente com a colonização, a chegada na América. Para eles é um motivo de grandeza, né? Então eles comemoram isso, né? Então vejam só como ainda é uma vertente colonialista, né? Que existe no país ainda, né? E é interessante que são vários locais, né? Tem diversos tipos de comemorações. Então, nos Estados Unidos, eles chamam Colombo Day, inclusive, né? E aí, essa matéria do país dizia: eu vou mandar depois o link para vocês, nem vou entrar agora, depois de tudo isso. Em cada país tem um nome, em geral, na América é mais crítico, né? Claro, porque nós é que fomos colonizados, né? Então, os países americanos geralmente tem outro tipo de comemoração. Inclusive, aqui, ó, a estátua do Colombo, em Detroit, olha o que fizeram com ela, né? Isso parece que foi em 2015. Jogaram um machado aqui, né? E pintaram como se fosse sangue, né? Para mostrar, né, toda a violência, né, a crueldade que para nós aqui, né, da América, né, não é algo para se orgulhar, sim algo para a gente tentar superar, na verdade, né, se a gente pensar assim numa via decolonial, né. Então, né, aí o famoso Cristóvão Colombo, que viveu então de 1451 a 1506, e no texto, né, o Todorov, né, que é já falecido, né, um filólogo, filósofo e linguista búlgaro, né, faleceu agora em 2017. Esse capítulo, né, que é um trechinho desse livro maior dele, A Conquista da América, ele faz toda uma análise aí da conquista, né, enfim, chegada aqui na América, pensando aí no ponto de vista do outro, né, que seria o outro, outrem, como ele fala, né, e como ele enxerga isso, né, esse encontro, enfim, o que o Todorov, né, como ele analisou, usando fontes, só que
no caso, fontes escritas pelos próprios espanhóis, né? Esse é um ponto que a gente já falou várias vezes aqui na disciplina, né, que tem toda a diferença, tanto que a gente vai ver o outro texto, do contrário, vai analisar fontes nativas, né? Por isso que eu quis fazer o contraponto, né? São duas perspectivas. O Todorov, esse livro publicado em 82, ele representou um avanço em relação a uma historiografia que tinha antes, né? Se vocês lembrarem aquela aula que a gente teve mais lá para trás, que eu falei dos principais historiadores, né, que estudam tanto ali a Mesoamérica, quanto a América do Sul, né, os Incas, se vocês lembrarem, começaram a estudar, na verdade, lá no século XIX. William Prescott é um dos primeiros que vai ter o livro A Conquista do México e A Conquista do Peru, e a partir daí, né, já usando algumas fontes nativas, mas principalmente europeias, e a partir daí tem uma série de estudos que vão ser feitos, né, mas que vão dar sempre um peso maior para os europeus, né? A conquista é sempre europeia e os indígenas sempre subjugados, né? Aqui o trabalho do Todorov, ele tenta entender como que isso aconteceu, mas ele tenta, como é que eu vou dizer, não assim fazendo uma perspectiva de elogio aos europeus, aos espanhóis e aos portugueses, ele tenta achar como que foi, né, e até que ponto, como que foi esse encontro, assim, mais uma perspectiva de tentar mostrar que tanto os espanhóis influenciaram os indígenas, quanto indígenas influenciaram os espanhóis, mais ou menos, né? Essa perspectiva de olhar o outro, né? A América sendo o outro da Europa, né? Então, essa perspectiva representou um avanço, né, em relação aos estudos aí anteriores, mas ela ainda está bem atrasada em relação quando a gente falar do outro texto, vai dar para perceber bem a distância, né? Então, assim, inclusive o Todorov, né, usou os próprios diários do Colombo. Eu encontrei alguns trechos que eu queria ler, mas vou deixar vocês falarem um pouco, porque eu estou com medo desse negócio cair de novo. Depois eu coloco aqui um trechinho para ler dos diários. Quem tinha ficado com esse texto, quer falar um pouco? Boa noite. Posso começar aqui, professor, do texto do Todorov. Aqui também um problema de energia aqui, professor. Eu achei que não ia poder participar da aula hoje. Tá agora há pouco que terminaram de arrumar aqui. Ontem deu um acidente na minha casa aqui. Ficamos no escuro, né? Nossa. Mas vamos lá pro textinho, né? Ele é curtinho, né? Então. Essa, assim, o que vocês consideram principal, assim, não precisa falar tudo, né? Eu fiz uma falinha ligeirinha aqui. Bom, então o texto do Todorov ali, né, da conquista da América, descoberta e tudo mais, em relação a essa descoberta do outro, né, que a professora estava comentando ali. Então, o texto ele inicia falando sobre essa questão do outro, né? Durante a descoberta da América, ele fala da relação bem no início do texto do eu com o outro, né? E também de uma ideia social de pertencemos a um grupo e o outro de uma outra parte de uma sociedade da qual nós não participamos. Então, o texto ele fala também de um grupo social concreto, no caso, ao qual pertencemos. Esse grupo ele pode estar contido numa sociedade que ele cita alguns exemplos ali a mulher está para o homem, assim como o rico para o pobre, e também do louco para o normal. Então o texto coloca esse exemplo ali. E também pode ser exterior, né? Do outro exterior. Ele é um ser no qual tudo se aproxima de nós, né? O outro tudo se aproxima de nós, mas que nós ainda hesitamos em reconhecer que nós pertencemos à mesma espécie, assim. Por mais que sejamos iguais, mas por aquele choque, talvez, de uma cultura com a outra, a gente fica meio hesitado em reconhecer isso. Então, se você parar para pensar ali nesse choque, quando ele encontrou, né, o pessoal aqui desse encontro, né, acredito que foi o maior choque da história, talvez já registrado, não sei. O texto talvez ele comenta um pouco isso.
como é que foi esse encontro de tipos da sociedade, uma mais distinta da outra, né? Principalmente em costumes, na religiosidade política, ou o modo de sobreviver totalmente diferente. Então, esse choque foi tão, assim, diferente, né? Foi, vamos dizer assim, forte. O texto, o autor, ele pega ali uma questão ali, uma relação temporal, né? Ele pega uma unidade temporal de 100 anos, né, para trabalhar ali, que seria a primeira viagem de Colombo, né? Que é basicamente o século XVI. Então, ele trabalha na região que o professor estava mostrando ali no mapa, então ele pega ali aqui na região do Caribe, México, ali, às vezes, no texto ele fala chamado de Mesoamérica, né? Então, em primeiro lugar, ele trabalha sobre a descoberta da América, né, do americano, né, que é o novo continente, e sem dúvida foi um encontro bem surpreendente, né? E mais adiante no texto ele fala também sobre tem uma imagem, né, não lembro a página, acho que é na 7 ali, eu acho, do globo, né, a conquista do globo, essa conquista, né, que é conquista, derrota, de colonização, de descoberta, mas ele afunda mais mesmo na América, né, na conquista da América, né, que o texto mesmo nos traz ali a qual ele anuncia a nossa identidade presente, né. Então, a data que marca a modernidade é o ano de 1492, né? Que é o ano que Colombo, né, ele atravessa ali todo o Atlântico. A partir de então, né, somos todos descendentes meio que direto de Colombo, né? Então, o texto traz essa informação para nós ali. Então, a partir da data, o mundo, o texto ele comenta ali que o mundo está fechado, né? Mais ou menos isso. E o mundo, então, ele está descoberto. Então, apesar do universo ser infinito, então, por ele já ter praticamente né, já ter mapeado o globo, ele se torna pequeno. Então, os homens, eles descobriram a totalidade de qual nós fazemos parte, né, qual se faz parte. E também, o texto ele trabalha um pouco mais adiante ali com a relação das viagens, né, de Colombo, que tem uma série de datas ali com cartas, né, dos diários e também relatos. Então, tudo que você tem, a impressão é que a viagem era para procurar ouro, que ele saía atrás nessas viagens loucas aí, atrás de riqueza. Então, a palavra ouro, o texto deixa bem claro que está bem frequente ali nos seus escritos ali. Até um relato ali no dia 13 de outubro de 1492, então, um dia, né, após. Então, ele anota, né, em seu diário, assim, ó, estava atento e tratava em saber se havia ouro, né? Então, mais adiante ele relata também, não quero parar, quero ir mais adiante e visitar novas ilhas, né? Então, tudo quando você lê assim, você acha que ele faz essa viagem em procura de ouro. Então, o que a gente imagina é que essa viagem é para achar ouro, tudo leva a isso. Então, até na sua oração, né, o texto relata ali que, deixa eu ver se eu acho que para mim ler ali a oração dele, agora eu não lembro. A oração é que é pedindo ouro. Uhum. Ó, que o nosso Senhor me ajude em sua misericórdia a descobrir ouro. Então, tudo em seu diário, nos seus escritos, estava escrito ouro, ouro. Então, o texto ele mostra, então, algumas datas com relatos de que tudo era para procurar ouro, até que chega um dia que ele issa lá a vela, zarpa, já com... Talvez os índios perceberam que ele estava procurando algo, né, vamos dizer assim, alguma riqueza, né, então era um meio dele se livrar dele. Eles falam que tinha uma ilha ali mais adiante, agora não vou lembrar o nome, que ela tinha mais ouro do que terra, então, partiu dessa ilha, né. Sim. E os outros, Leonardo e Willey, vocês, o que acharam do texto? É que senão o José vai falar tudo aí. Tem mais um parágrafo aqui, professor, que eu queria deixar aqui, para talvez os colegas ali peguem esse eixo aqui. Tá. Deixa uma pergunta, né? Que será que foi essa missão que levou Colombo a viajar, né? Ah, então, sim. Qual foi o motivo, né? É a pergunta que o Todorov faz, né? Afinal, por que ele queria tanto ir, né? O Colombo para essa viagem, né? E ele falava para conseguir, né,
vamos dizer assim, um financiamento das viagens que era atrás. Uhum. Ele até usava esse artifício, né, e tudo mais. Então, se o pessoal quiser continuar aí, Leonardo, se quiser falar à vontade sobre, daí depois eu faço um geral, assim, não precisa guardar pedaço, assim, pra eu comentar, porque depois eu tenho uns comentários gerais daí. Tranquilo, então. fica legal. Pegando esse gancho ali do José, que ele colocou, né, tem toda essa, como ele já havia colocado, essa questão do ouro, da necessidade, mas também não era só isso, como o autor vai bem colocar, que é até interessante que lá no final ele vai colocar que a questão, o ouro era como se fosse o meio para chegar ao fim. Então quer dizer que não era somente essa questão de encontrar o ouro, ele tinha um empreendimento muito maior do que só encontrar o ouro, né, que ele vai colocar ali. E como o José falou ali, esse ouro ele era importante porque o empreendimento, ele pensava que era de libertar lá Jerusalém, né? Um empreendimento, não seria um empreendimento fácil e barato. Então, obviamente, ele teria que ter um financiamento, alguém que fizesse com que isso acontecesse. Então, o meio vai ser através justamente do ouro. Então, como o autor bem coloca ali, o ouro ele vai ser um chamariz, né? Ele vai ser o que vai atrair, porque eles não vão financiar algo para sem ter, vamos dizer assim, algo para receber em troca. Não ia acontecer, o cara não ia sair, ia viajar lá para longe, lá sem não ter algo que pudesse levar em troca, que vocês tivessem ali uma parte, né? Até porque o texto coloca lá que além desse todo empreendimento que o Colombo ele queria que a maior parte, se não tudo, que fosse encontrado de riqueza justamente fosse colocado à disposição desse empreendimento dele, né? Mas os seis ali da Espanha que financiavam e tudo mais, eles não queriam isso, eles queriam ter a parte dele. Então, como já havia falado, então o ouro ele vai ser mais como um meio para se chegar a esse fim. E até mesmo para os marinheiros, né, que iam, a tripulação toda, né, aceitar fazer essa viagem sem ter uma perspectiva de ganho, né, de lucro. É isso, até porque, como ele coloca, por exemplo, está numa viagem há muito tempo e não tem encontrado nada, então é como se fosse aquilo que desperta o ânimo da galera, a gente vai achar ouro e tudo mais, riqueza, né? Então você tem que... Sim, até, olha só um trechinho do diário que está aparecendo aí para vocês, né? Sim. Aqui, no dia 10 de outubro, né, os marinheiros já não aguentavam mais, queixavam-se da longa viagem. O almirante, porém, incentivou-os quanto pôde, dando-lhes boa esperança das vantagens que poderiam obter. Por acaso, eu deixei numa parte que bem tem a ver com tudo isso, né? E as vantagens, claro que eram o ouro, né? Isso, e é o que vai realmente motivar, né? Quando essa galera tá meio que vai se meio desesperar. E até ele coloca ali que quando, mesmo que ele realmente não tivesse encontrado o ouro propriamente ali, ele colocava nas cartas que ele escrevia que talvez tivesse indícios. Então ele tinha que manter essa esperança, né? Tanto para os marinheiros quanto para quem estava financiando ele. Então, é bem importante. E ele vai colocar, achei bem interessante que ele vai colocar que a questão da riqueza importava para o Colombo, porque era o que ia dar o reconhecimento dele, descobridor, mas que ele preferia o rústico hábito de um monge. É bem interessante essa parte, porque colocar entre aspas ali, ele é um descobridor, mas ele precisa ter algo para descobrir. E, obviamente, o ouro ia ser algo fundamental, né, para ratificar, vamos dizer assim, essa coisa dele descobrir. Mas a questão ali do rústico hábito de um monge, que é porque ele tinha toda uma questão religiosa atrás disso. Né? O ouro, por a gente falar, não é um importante para ele. Então ele se colocava mais como um monge. E que ele sempre coloca nas cartas dele e tudo mais, que ele sempre está a serviço de Deus, de levar o evangelho, né? Essa questão mesmo de salvação. Como ele coloca ali, bem interessante, ele escreve: Nosso Senhor bem sabe que eu não suporto estas penas para acumular tesouros, nem para descobri-los para mim. Pois, quanto a mim, bem sei que tudo o que você faz nesse mundo é vão se não tiver feito para a honra e o serviço de Deus. Então, a questão religiosa é bem forte e
é algo que vai estar presente bastante nele ali. De acordo com o Todorov, né? Porque, na verdade, ele teria um plano de fazer uma espécie de cruzada, né? Isso, E é interessante, é uma cruzada e é um plano tão forte, né? Que é conquistar Jerusalém, a Terra Santa, que ele pensava que quando ele morresse, o filho poderia continuar se ele não conseguisse fazer em vida. Veja a importância, né, dessa questão religiosa, né? E lembrando que 1492 ali é o ano que também, né, como a gente falou na aula passada, a questão lá dos que os espanhóis venceram, né, conseguiram dominar os chamados mouros, né, enfim, na península lá. Então tem esse fator, né, de tentar levar o cristianismo, né, fazer as pessoas se converterem, quem era muçulmano se tornar cristão ou até quem era judeu também, né? Então, um fator muito forte nesse momento. Sim, é realmente isso, né? Aquela questão lá, o texto vai colocar do morgado, que eu não sabia o que significava, mas que é como se fosse um vínculo, né? De você deixar, como é que é, uns fundamentos, assim, para seguir aquele projeto, né? E que ele coloca que após a morte deles, caso esses 6 que estavam financiando desistissem desse projeto, então que os filhos deles ou herdeiros realmente levassem adiante, né? Mesmo que ele já tivesse morrido e não tivesse financiamento. Então, essa questão ele leva bem, o texto coloca uma questão bem central de todo um empreendimento do Colombo ali. E, isso, a questão do ouro vai estar sempre presente, né? Porque é o que financia, é o que vai chamar atenção. E também é interessante que ele coloca a questão lá do imperador da China, da questão do Marco Polo. Eu só não sei se ele colocou quem era esse imperador, porque eu não consegui encontrar, professora. Não sei se eu escapar ali, mas não consegui ver quem. Que era o título, né? Que era o Gran Khan, o Khan, eles chamavam, né? Tu não viu a série do Marco Polo? Não vi. A Netflix é muito boa, nossa, aquela série sensacional, eu achei. Mas, infelizmente, ela só tem 2 temporadas, né? E eles não continuaram, assim. Mas eu achei que era ótima, assim, tanto de aventura, né? E tem as questões históricas interessantes lá e tal. Muito bacana, assim. E realmente, né? O Marco Polo tem toda essa, né, todos esses relatos que ele deixou, das viagens que ele fez, os encontros que ele fez com esses imperador da China, né, e no caso da Síria da Mongólia também. Então ele tem todo esse trânsito, né, as aventuras dele, enfim, isso formou um imaginário muito forte na Europa, né. Então o sonho dele era tentar encontrar, né, esse imperador da China para, né, já que esse imperador teria se mostrado, vamos dizer, né, favorável, que levasse o cristianismo para lá, então por que o próprio Colombo não poderia, né? Só que para isso ele precisa de dinheiro, né, para poder chegar em Jerusalém, para poder espalhar, né, para todos esses lugares, era preciso dinheiro, comprar armamentos, porque muitas vezes poderia ter guerra, inclusive, né, enfim, tudo isso, para isso acontecer, né, para essa difusão do cristianismo que o Colombo queria, né, era necessário dinheiro. Isso na interpretação do Todorov, né? Então, para o Todorov, né, toda a motivação para o Colombo não seria tanto financeira, né, seria muito mais religiosa. O dinheiro seria em função, né, para ele colocar em prática esse plano religioso, na verdade. Boa noite, Vinícius. Exatamente. Essa aqui, né, o Marco Polo ali vai ter uma influência muito grande para ele ter que fazer todo esse empreendimento de ir encontrar esse imperador só para ele ser essa pessoa que vai realizar o desejo dele, né, de destruir, né, esse povo ali na fé. E aí, acho que, só para finalizar aqui, para deixar o Willi comentado, e a questão que ele coloca lá no final, que além de todo esse ideal de que o ouro seria um meio, que as riquezas seria um meio para chegar a essa questão da religiosidade, né, muito forte,
Colombo ele também encontrava o prazer na descoberta da natureza, né, de realmente dessa questão do descobrimento, vamos colocar assim, que o Todorov ali tem toda essa questão. Sim, uma ideia assim de ficar para a posteridade, né, gente, de deixar o seu nome registrado, né? Olha, foi o descobridor desse lugar que não era América ainda, né? As Índias e tal, que eles chamavam ainda, né? Então, é realmente a ideia de deixar para a posteridade, né? Ficar o seu nome, né? Gravado, enfim, como grande descobridor. Né? É a ideia do relato de viagem, né? De sim. encontrar coisas novas e relatar e deixar para posteridade. Sim. E se quiser falar aí, agora pode. Eu vou dar uma retomada no começo, mas que vai amarrar bem o que a gente acabou encerrando, né, essa passagem sobre o texto e tal, que é esse início onde eu não cheguei a pesquisar, por exemplo, sobre o autor, mas ele deixa muita pista de quem ele é justamente por esse início, onde ele vai comentar sobre a escolha do recorte dele, né, a escolha narrativa dele. Então ele vai citar ali até Sócrates, enfim, essa percepção de como a história deve ser contada, se ela é para ser romanceada, narrativa, né? Ou ela é argumentativa. E ele coloca no livro, na era do livro, a gente tem que tomar essa escolha pelo ouvinte. Antigamente você tinha essa dinâmica, né? Nas ágoras e tudo mais, e eu agora tenho que decidir como eu vou escrever. E daí que dá pistas, digamos assim, qual que é a relação dele com a linguagem, enfim, na forma de construir. E nesse sentido, é engraçado que, ao ler o texto, foram surgindo algumas críticas em como está sendo o recorte dele, mas ele faz todo esse trabalho de explicitar como ele está tratando isso. Então, ele vai colocar ali em pormenores de que sim, ele vai fazer escolhas ali, ele vai colocar os recortes que ele está fazendo, como ele disse, fazer os recortes de ano, de época, qual objeto que ele vai né, se debruçar, mas que vai ser uma escolha já em cima disso mais romanceada, vai ser uma descrição muito menos argumentativa, de troca de fontes e combates de fontes, muito mais uma coisa mais leve, né? E nesse sentido, eu acho que o texto vai levando a gente para uma certa narrativa que, por mais que pareça ter uma dinâmica de descobrimento, no sentido de a gente vê algumas fontes dizendo que ele ia pelo ouro, e daí a gente descobre outras fontes demonstrando interesse em propagar a fé cristã, e no final encerrando com um certo ideal do descobridor mesmo, né? Uma forma de instintiva de uma pessoa naturalmente com desejo de descobrir outros lugares. Nesse sentido, uma das coisas que me fez, digamos, parar depois de ter lido o texto para perceber é um pouco desse leitura do sujeito estático, um tempo, um sujeito idealizado, onde a gente procura certas intenções intrínsecas ao sujeito, ou seja, Colombo era isso, ou seja, em qualquer momento ele está pelo seu ímpeto, e isso tem uma coisa que até mesmo ele cita dentro do texto, sobre esse desejo de ser como é que é, o cara da Odisseia lá, de fazer isso, então ele vai citar como se tivesse uma grande intenção de criar um modo épico. E até nessa narrativa de construir essas intenções, ele acaba sendo isso, como se o herói da nossa história sempre tivesse uma motivação para chegar e fazer o que fez, por mais que a gente tente encontrar ela e ela não esteja clara, mas que o sujeito sempre age por um ideal, seja ele o ouro e tudo mais, ele sempre vai estar agindo por isso. E assim, pelo menos a forma com que eu gosto de ler e de pesquisar, é que você tem todas as circunstâncias, e que por muitas vezes ele podia estar se comunicando com o rei ou com a rainha, falando sobre, né, sobre riquezas, porque ele precisava conversar nesses termos, ele estava mandando cartas sobre a fé cristã para o Papa, porque ele precisava conversar nesses termos, e muitas vezes a gente não ia saber até quais são essas intenções e em que momento elas aparecem,
porque é muito diferente. Você contar com um diário, por exemplo, da pessoa, como se fosse a transliteração dos pensamentos dela, não funciona bem assim, né? A pessoa sabe o que ela produz, o que ela escreve, a intencionalidade quando ela registra isso. Então, de fato, é uma escolha narrativa que faz a gente dar uma viajada, assim, e pensar, e eu acho que é até uma ótima linguagem para documentário, para você trabalhar e prender a atenção do telespectador, porque cria aquele instinto que até o History usa muito, do tipo da descoberta. Você fala assim, não, mas as intenções eram mais profundas, encontramos outras evidências aqui dizendo que ele pensava outra coisa, e não, mas isso é o que ele falava para a igreja, no fundo ele era... Então, fica bem evidente as escolhas que ele teve ali. Acho legal, inclusive, dele ter tratado disso antes de começar, né, o texto. Ele fala que tem um viés ali moralista, né? Ele próprio deixa claro essa questão moral, né? Então, Sim. assim, ele não é um historiador, né? Então, a gente consegue perceber no texto que ele não, né, não é um historiador, embora ele trabalhe com fontes, ele faça análise de fontes, né? Porque aí falta, talvez, pegar outros elementos aí nessa análise dele, né? Porque fica só muito uma análise individual mesmo, assim, é quase um texto literário, né? O texto dele, muito bom de ler, enfim, né? Mas é uma interpretação que eu não queria, assim, que a gente não lesse nada, né? Porque, assim, pela disciplina que eu peguei, nossa, né, não estou criticando, tá, gente? Mas a outra professora que trabalhava antes e me passou, ela lia todo esse livro com a turma, entende? Então, assim, não tinha muitas outras perspectivas, né? Então, assim, a gente acho que tem que ler, nem que seja. Eu peguei só esse trechinho inicial para terem uma ideia, mas a gente vai ler outras coisas, várias outras coisas, né? Que eu já consegui juntar e tudo. Então, porque aqui a ideia é decolonial, toda a disciplina, né? Não tem, a gente ficou todo um semestre falando dos indígenas, isso é diferente de como essa disciplina já foi feita, entende? Embora, então a gente tem que, né, tem que ser coerente em todo o processo. Então, assim, é importante que a gente tenha porque é uma obra, quando ela foi lançada, como eu disse para vocês, foi, né, super, né, bem recebida, e foi uma perspectiva que inovou, né? Mas agora a gente tem que fazer toda a crítica. Sim. Não, e é importante, o sentido do decolonial não é só você fazer o diferente pelo diferente, é você pegar o que está posto, né? A gente precisa saber o que a academia pensou para fazer as críticas. Eu achei interessante, justamente porque, por esse formato, eu vi um conteúdo muito legal de trabalhar nesse formato narrativo, fazer esse processo, inclusive, na aula, assim, dando aula no ensino médio. Porque você vai precisar de um modelo, assim, narrativo e tudo mais para atrair atenção. Então é legal puxar essa história, enfim, puxar a atenção para a ambientação e para o momento, e daí começar a tecer essas críticas e trabalhar esse senso crítico, e que nem o autor mesmo faz isso explicitando, né? É a escola análise de fazer, de explicitar que escolhas você está fazendo quando você está registrando, né? Bem importante, né? Até aqui eu coloquei de propósito, tá? Infelizmente eu não achei quem é o pintor, porque eu tentei, tem muita imagem que se buscar na internet, acha um monte, mas não tem as fontes, né? Isso é o difícil, assim. Acabei não achando, mas é uma das pinturas, né? Tem várias que vocês vão achar, sempre com essa perspectiva, né? Olha aqui, esse aqui é o Colombo, né? Tá chegando lá com a bandeira, né? De Castela e tal. E aí tem os marinheiros chegando com tem sempre as cruzes também, né? Então, assim, aqui, ó, os indígenas, quando aparecem, olha lá, o indígena, se dá para enxergar aqui, escondidinho na árvore lá atrás, sabe? Então, assim, a maioria das pinturas, desenhos, gravuras, né, que vocês vão encontrar, traz mais ou menos, né, esse modelo, assim, de pintura, né, engrandecendo o Colombo e tal, né, que vai ser quem vai expandir a fé cristã, né, para a América, né. Aí também encontrei essa charge que achei muito engraçada, que já é o outro ponto de vista, né, que é bem atual, né.
Ele diz que se chama Colombo e veio nos descobrir, né? Então, e os próprios índios caindo da risada, assim, né? E aqui o Colombo, eles todos, né? Meio aflitos, assim. Então, acho que é legal, até você pode usar em aula, assim, né? Para fundamental, ensino médio, mostrar também essas, acho que charge, perspectiva, assim, diferente. Acho que é bacana até para desconstruir, né? O que é o descobrimento, né? Porque não adianta a gente... A maioria dos professores que, né, precisam encontrar alunos que já passaram, alguém já falou essa palavra descobrimento, né? E você tem que desconstruir isso de algum jeito, né? Então, às vezes, esses charges, assim, é uma ferramenta que eu achei legal também. Viemos em paz. Em paz de caveira, né? Ou seja, para fazer o genocídio, né? É engraçado, mas é triste também, né? E esse site aqui, eu vou mandar isso para vou colocar lá no Moodle ou pelo grupo. É um blog, gente, que tem muita charge para trabalhar em sala de aula. Foi de lá que eu tirei essas charges. E não só tem, é por isso que é Imago História, muita imagem, sabe? Sobre diversos conteúdos, assim, para vocês que estão fazendo estágio, né? Enfim, vão fazer estágio também que vem, depois. Nossa, é bem legal, assim, como banco de imagens, né? Bom, eu só queria falar ainda sobre esse texto, porque esse texto ele vai ser muito, assim como ele vai ser na época, né, vai ser um impacto importante, ele hoje já está num processo de, ao contrário, de desconstrução e de muita crítica de historiadores e pesquisadores aí né, da invasão, conquista, né. Então, o texto todo dele está, na verdade, dividido em 4 capítulos, né, e a visão que ele quer passar, né, ele coloca até nos nomes dos capítulos, né, o primeiro é descobrir, o segundo, conquistar, o terceiro, amar, e o quarto, conhecer. Então, a ideia é de que primeiro, né, se chegou, se descobriu, ainda está nessa visão de descobrimento, enfim, se conquistou, ou seja, se subjugou, né, com violência, com tudo, mas que só depois, com o tempo, com a convivência, se chegou a amar no sentido de se gostar, de achar que tinha valores importantes também, que não eram simplesmente selvagens ali, né? E aí, só depois disso é que se tentou conhecer esses povos, né? Na visão do Todorov foi mais ou menos nessa sequência. E aí, o conhecer seria, né, entender melhor essa cultura, aí tem todos os relatos, né, as fontes, as crônicas dos próprios padres, viajantes, né, todos os espanhóis, vários desses espanhóis. Só que é interessante, a maior parte dessas crônicas, né, que vão ser as fontes usadas até hoje, são escritas principalmente pelos religiosos, porque até, eu estava olhando isso, os próprios conquistadores, vários deles eram analfabetos, né, então, assim, era uma coisa até porque, da época, né, muito poucas pessoas sabiam, né, ler e escrever também. Um ponto só que eu queria colocar, né, que é uma tese importante, né, que enfim, entender essa conquista como um diálogo, né, na questão de alteridade, então, de descobrir o outro, essa é a tese, né, principal do Todorov. E ele faz uma pergunta, né, por que então que aconteceu essa vitória fulgurante se os habitantes da América são tão superiores em número a seus adversários e lutam em seu próprio solo? Essa é uma questão bem importante, porque é o que vai motivar também um livro que a gente vai estudar depois, que eu quero trazer para vocês, que é os 7 mitos da conquista espanhola, que ele faz um diálogo direto aqui, criticando e destruindo, vamos dizer assim, o Todorov, né? Então, como é que o Todorov vai responder isso, né? E que a gente vai ver agora o texto também que a Mabi e o João vão falar, também vai dar uma resposta nesse sentido, né? Que teriam sido, então, as respostas de acordo com Todorov, mesmo tendo muito mais indígenas do que espanhóis, né? Então, eles teriam sido derrotados, conquistados, por conta do comportamento ambíguo e hesitante do Montezuma,
que o México Central não é um estado homogêneo, sim um conglomerado de populações subjugadas pelos astecas que ocupam o topo da pirâmide. Assim, Cortés aparecia para muitos desses grupos como um mal menor. Teria sido a superioridade tecnológica dos espanhóis, né, nas armas, principalmente arma de fogo. Teria também a ver com a cosmogonia asteca, com a concepção cíclica do tempo. Teria sido diferente no resultado pela dificuldade dos astecas de lidar com a novidade do tempo linear, que eu já acho que aqui ele viajou também. Comunicação entre mundo humano e sobrenatural religioso, isso teria sido um dos fatores. A ordem, a regulamentação da vida social não deixa espaço para a vida individual, eles seriam sociedades muito mais coletivistas. A gente, de fato, viu que tinha, né, isso, mas eu acho que não dá para dizer que isso é uma das causas, né. Por meio de seus intérpretes, aí o Cortés descobre as rivalidades, então, a questão da Malins, enfim, tem vários termos para o nome dela, né, que vai ser uma indígena que vai aprender ela dominava várias línguas da região e vai ser uma auxiliar, vai ser concubina, vai ser meio amante do Cortés aí, e vai facilitar essa mediação, né. E também Todorov ele opõe essa sociedade de sacrifício, né, dos indígenas à sociedade do massacre criada aí pelos espanhóis na América. São os pontos que ele vai trazer importantes. Eu só vou colocar isso porque, né, agora com o texto a gente vai poder, acho que talvez, discutir isso aqui, mas mais ainda na volta ali depois das férias, porque o texto que a gente vai ler, como eu disse, ele vai fazer uma crítica, ele vai demolir, digamos, esses argumentos aqui do Todorov, que não teria sido tanto essa superioridade tecnológica, né, e nem o comportamento hesitante do Moctezuma, nem tanto o fator da intérprete ali, e tem várias questões aí que vão ser, né, digamos que vou pôr por terra essa tese do Todorov, né. Bom, aí, na sequência, então, por isso que no início eu coloquei várias datas, né, 1492 é essa data, então, do Colombo, né, o Colombo fez 4 viagens ainda em vida, né, mas ainda sem ter a noção de que era um novo continente inteiro que ele estava chegando, né. Depois, então, na sequência, tem outros colonizadores que vêm aqui para o continente, né, entre eles alguns vão se destacar aí, por exemplo, o Hernán Cortés, então, que viveu entre 1485 e 1547, e que aí vem para a ilha de Hispaniola, em 1504, que vai ser a ilha de São Domingos, que hoje, né, essa ilha, ela abriga 2 países, que são Haiti e República Dominicana. Depois, ele também participa da conquista de Cuba, que vai se dar em 1511. Então, eles vão, né, chegando nas ilhas, conquistando primeiro as ilhas, e vão chegando cada vez mais perto do continente. Em 1518, eles chegam na península de Yucatán. Tem vários ali no texto, ele faz, né, vários estágios, digamos, fases, né, da conquista. Acho bem legal, assim, os fatos, as datas, né. Dentre esses fatos é importante quando ele chega em Cozumel, que é uma ilhazinha bem, né, antes de entrar no continente, na península mesmo, e lá ele encontra o padre franciscano Jerônimo de Aguilar, que tinha naufragado naquela ilha há 8 anos e vivia com os indígenas, vivia nu. Eu acho que eu já vi um filme sobre que parece esse cara, eu estava tentando lembrar os detalhes, eu vou ter que achar esse filme, que eu acho que tem um filme que eles filmaram essa... Tô vendo! O rabo dela passa toda hora. Olha lá. Oi, Morgana! Ela está assistindo atenta a aula. Ela vai aprender mais que vocês aí, viu? Uhum. Então, eu vou achar esse filme. Eu me perguntar aqui para os meus universitários aqui, que se lembram mais que eu dessas coisas. Tem batalhas, então, que eles vão travar com cidades maias, né, gente, que aí na Península de Yucatán, lembrando, né, o nosso Popol Vuh lá, os quichés, né, que habitavam ali na região, né, os povos maias.
Então, eles vão, né, tomando cidades maias. E aí, né, numa dessas vitórias, ele recebe aí a Malinte. Malinte tem vários nomes aí, termos para o nome dela, tá? Que vai ser essa intérprete, então vai ser bem importante aí na conquista, né? Só alguns eventos aqui, seria, né, uma imagem sobre o encontro do Moctezuma, seria esse aqui, né, com o Cortés. Mas vamos lá, gente, vocês dois aí podem começar a falar. Posso começar, João? Eu calma, Bia. Pode começar assim, tranquilo. Uhum. Tá, eu achei que era meu que estava soltando som. Bem, o texto do Eduardo Natalino, ele vai tratar um ponto muito importante que a gente vê, e se duvidar ainda é percorrente na historiografia, principalmente até nos livros didáticos, é que quando chega, por exemplo, essa imagem do Cristóvão Colombo e tudo mais, depois tem o Cortés, o que acontece? Quando a gente pensa nesse processo de dominância que vai ter os espanhóis, a gente pensa muito que uma polarização que ocorre eram os espanhóis contra os indígenas. E não, naquela questão que o Todorov ele levanta, tá, mas eles eram em maiores números, por que eles foram dominados, né? Por que ocorreu tudo isso? Mas é que a gente pode pensar que o Cortés ele teve um ponto muito estrategista, por exemplo, como a professora comentou da intérprete que ele tinha, porque ele ia fazendo o quê? Alianças. E alianças com quem? Por exemplo, com os povos onde os mexicas, né, que fala desse território do México, Tenochtitlán, eu sou muito ruim para falar esses nomes diferentes. Que são os astecas, que os europeus, lembra que eu falei já? Europeus chamam de astecas, né? Eles se chamavam os mexicas. Uhum. Então, daí o que acontece? Os europeus, eles vão nos outros povos em que os mexicas cobravam os tributos, né? Então, eles vão construindo o quê? Alianças. Isso é um processo que vai indo, levando tempo. Se a gente pensa, se chega um outro povo aqui e fala, ó, a gente tem uma proposta melhor para ti, você está sofrendo na mão, está tendo que dar tributos para ele, por que a gente não se une, né? E até no final ele conta, a gente não pode pensar anacrônico e falar, por que os indígenas fizeram alianças com eles, né? Por que eles iam dominar? Bem, a gente não pode ser anacrônico, porque naquele momento eles não sabiam que ia acontecer todos os problemas que aconteceram, né? Então, eu acho que um ponto principal que o Eduardo Natalino coloca é esse ponto da polarização, que ainda persiste, mas que daí vem com essa nova historiografia lá de 1980, 90, do século XX, que vai buscar, né, esses pontos. E daí outro ponto muito importante, que o Todorov não apresenta, que é a utilização de fontes indígenas para tratar desses aspectos, né? Ele traz 3 fontes. Mas agora eu passo um pouquinho para o João. João? Ok. Não, eu tô com a minha irmã do lado. Esse guri é o Johnny Depp. Olha só com esse cabelo. Tá igual. Meu Deus, obrigado, professora, mas assim... Tá um gato. Ok, eu vou desligar a câmera. Não faz isso, liga. A senhora tá elogiando você, menina. Pois é. Então, o que me chamou a atenção no texto, a Mabê resumiu bem, né, porque ele foca bastante nessa... que não é polarizado, não tem só essas 2 polarizações, né, até ele vai tratar lá no final, né, vai deixar mais claro ainda no final, que é índio e o europeu, né, europeu, até às vezes essa generalização, né, de colocar somente, o europeu, mas quem é esse europeu, e essa problemática de que o índio, entre aspas, também não é só um grupo, né, ele tinha diversas, tanto que o Cortés, ele vai exatamente, além dessas questões impostas, ele vai exatamente nessas questões estruturais, né, dessas pequenas sociedades, se é que eu posso chamar assim, mas essas estruturas. Então, ele vai exatamente naquela que, aquela que parece ser mais civilizada, para que pudesse ter tanta influência, assim como ele, né, seria uma influência de influenciador, né, para que esses povos pudessem ser colonizados.
ou forçados a isso, né, melhor colocando aqui. O que me chamou mais atenção ainda foi a questão do hibridismo e mestiçagem. Ele sempre coloca, o Eduardo Natalino, aquele que esquece o nome do autor, né? O Eduardo Natalino, ele vai colocar bastante essa questão dessas dualidades, né, tanto do hibridismo, da mestiçagem, ou também da... Deixa eu colocar aqui, eu esqueci. História dos vencidos, né? Isso, História dos Vencidos. Pois é. Deixa eu só falar sobre isso, então. Na verdade, é o seguinte, esse ponto fulcral para o Natalino, justamente porque, né, lembrando que ele é professor da USP, e ele é autor do livro que eu usei como base para dar aquelas aulas sobre os deuses, tá? Ele é o principal pesquisador brasileiro, né, sobre história, se a gente chamar assim, história antiga indígena, que eu acho que é mais correto, como a gente falou, né, não falar, né, pré-colombiana, pré-europeus, né, melhor a gente usar um termo que não coloca a Europa, né, como centro. Então, o principal pesquisador da história indígena antiga. Ele vai focar as pesquisas dele justamente nesse, né, ambiente aí da Mesoamérica. Lembrando, Mesoamérica é o conceito que a gente usa, né, para não falar, porque México, hoje, ele é América do Norte, né, e os outros demais países são América Central. Então, Mesoamérica pega todo esse ambiente geográfico e cultural, na verdade. E, então, ele vai usar essa perspectiva sempre da diferença entre as fontes coloniais e as fontes indígenas. Que naquele livro que eu falei para vocês, no tempo todo, ele fazia isso, né? Como que os deuses, o Deus tal aparece nas fontes coloniais, e como o mesmo Deus aparece nas fontes indígenas, para mostrar, né, a diferença, tentar chegar o máximo possível no pensamento, tanto dos indígenas quanto dos europeus, porque os europeus, na verdade, já foi muito explorado, falta, na verdade, explorar mais, né, o pensamento indígena. E aí, então, numa renovação da historiografia, até antes já, nos anos 60, 70, porque o Manuel Leão Portilla é um que já está um tempão pesquisando, né, ele vai já ser um dos primeiros a pensar isso, como que os indígenas viram esse momento da conquista, né, como é que eles viram isso? E aí ele vai escrever, então, a chamada História dos Vencidos, né, que essa é uma perspectiva historiográfica que ele e outros, né, pesquisadores também vão seguir, ou seja, mostrar, né, ler as fontes indígenas e entender, só que ainda nessas fontes, ainda eles colocam uma oposição entre indígena e europeu, e tem esse ponto de vista do derrotado, né, então, assim, a crítica que ele faz é essa, é um avanço em relação a uma historiografia que só usava as fontes europeias e só pensava, né, a Europa como o grande conquistador, mas ainda coloca os indígenas numa posição inferior, né? E não consegue fugir dessa dualidade. Depois aí vem a história, um pouco depois, anos 80, que é o que ele chama da história da mestiçagem, que o principal expoente aí vai ser o Serge Gruzinski, que não sei se vocês já ouviram falar, que é um francês bem famoso, ele já foi considerado o maior historiador do mundo. Sério. Tem um evento que acontece, acho que cada 2 anos, 3 anos, de história que é mundial, e que aí toda vez que acontece, eles dão um prêmio para o melhor historiador do mundo. E um desses eventos, eu me lembro que na época o meu orientador foi lá na China, na época que eu estava fazendo doutorado. Então, ele contou para a gente tal que ele foi, né? E chegou lá na China, e os chineses que davam dinheiro para as pessoas, que não tivesse dinheiro para qualquer coisa, eles chegavam, que entravam numa fila para dar dinheiro para as pessoas que iam participar do congresso. Imagina que maravilha, né? E aí elegeram, então, esses mais importantes historiadores do mundo, que é uma associação que faz esse evento. Daí deram, então, o prêmio para o Serge Gruzinski, e deram um relógio de ouro para ele. E disse que o relógio valia uns $500 mil. Tô lembrando dessa história agora. E aí o Serge Gruzinski, que ele é super famoso, se vocês buscarem, ele tem um monte de livro publicado em tudo que é língua, ele é muito importante, né, nessa área também. E ele ficou em dúvidas o que ele fazia com esse relógio, porque ele não tinha casa própria. Então ele estava pensando em vender o relógio para comprar um apartamento. Nossa. Mas enfim, então a perspectiva do Gruzinski
da mestiçagem, ou seja, o quanto esse encontro entre europeus e nativos, indígenas, modificou um imaginário e formou uma coisa híbrida, que não é mais nem puramente indígena, nem puramente espanhol. Então, essa é a ideia da mestiçagem. Tanto que os livros dele, né, o principal é o Pensamento Mestiço, que ele vai mostrar como que e aí ele faz uma história do imaginário, sabe, uma história cultural, como que, por exemplo, esses códices, né, que são feitos depois, já tem elementos cristãos, depois um pouco da conquista ainda, né, como que, às vezes, até os próprios sonhos dos indígenas, vocês sabiam que os padres coletavam os sonhos dos indígenas? Desde o início, quando eles começavam a conversão de um indígena, eles anotavam, eles pediam para as pessoas contarem os seus sonhos, com o que elas estavam sonhando. Porque, claro, as pessoas sonhavam, né, com aqueles deuses que a gente estudou ali, entendeu? Sonhavam com os símbolos, as cores, todos os elementos daquela cosmogonia que eles tinham. Com a conversão cristã, eles começaram a sonhar com Jesus, sonhar com a cruz, sabe? O altar, elementos da religião católica. Então, eles faziam todo esse mapeamento para... Realmente, eles queriam transformar esse imaginário dos indígenas, né? Conversão total do espírito, da mente da pessoa, né? Então, assim, isso é bem importante, a pesquisa do Sérgio Gruzinski, né? Não invalidando, é super importante, mas ela também não foge dessa dicotomia europeu-indígena, né? Então, é isso que o Natalino está colocando, né? O Natalino dos Santos. A importância da gente transcender isso e mostrar que tinha as rivalidades entre os próprios indígenas, não só indígenas versus espanhóis. Sim, desde o começo do texto, até o Natalino ele vai colocar que esse período pré-hispânico e o período colonial, né? Que muitas vezes o período colonial, por ser europeu e por ter mais fontes entre aspas, né? Mais fontes entre aspas, porque até ele vai colocar que muitas vezes, até a historiografia, né, ai, gente, eu esqueci. Até a historiografia do século, de 1970, ali mais ou menos, se tinha muito mais aquela questão de, como assim, os europeus fizeram muito mais em 500 anos do que os indígenas fizeram, sei lá, ali ele vai colocar 20, 30 mil anos, tipo, até que onde se tem indícios de que eles já existiam, já estavam presentes aqui na América, né? Então, ele vai colocar e deixar isso muito claro. Também nas fontes imagéticas, isso mais lá para o final do texto, o texto também não é muito grande, 15 páginas, acho que a maioria dos textos são curtinhos, né, prof? Aí lá no final do texto ainda ele vai colocar essas distinções e desses interesses que os castelhanos, né, usavam para... Eu não sei se eu entendi bem, os castelhanos são os espanhóis, né, gente? Isso. Cuidado com a borra aqui. É que é o reino de Castela, é o reino de Castela, que se chamava, por isso que, né, Castela e Aragão. São dois reinos que depois se juntaram para formar o que hoje é a Espanha. Então, entendi certo. Beleza, professor. Então, aí no final ele vai só mostrar as imagens. Eu não sei se dá para mim apresentar aqui. Tu queria colocar? Essa é a imagem do texto. Das fontes? É que eu acho que eu peguei aqui algumas, ó. Quando ele fala também da tríplice aliança ali no texto, né? E é interessante a gente saber que são 3 cidades, né? Que se chama México Tenochtitã, que hoje é a cidade do México, tá? Que é aquela cidade que está dentro de um lago, né? O Lago Texcoco, lá que, né, que foi algo assim que eles vislumbraram, né? Algo totalmente engenhoso, né? Uma cidade no meio de um lago, que conseguisse construir isso, enfim, né? E que depois eles aterraram, né? Tu pode voltar naquela outra imagem que já estava, prof? Essa aqui? Essa. Aí, eu não, assim, nunca tinha visto essa imagem, mas dá para fazer essa com certeza foi feita bem depois. Claro. Da outra lá, não sei se tu lembra do texto, vou ter que apresentar aqui, gente, gravem essa imagem na cabeça de vocês, e daí eu apresento a outra imagem. Pode ser, prof? Pode, mas eu acho que eu tenho que parar aqui. Eu vou parar, então. Tá, e aí tu apresenta duas. Deu certo? Tá aparecendo.
Então, aqui só para mostrar, assim, olhando de cara, não dá para perceber, mas é praticamente aquela imagem que a professora estava mostrando. Aqui ele vai mostrar todas as alianças feitas, aí depois lá para baixo, mais nas outras Só um imagens. pouquinho, fica aí. Essa fonte eu também trouxe aqui, mas fica aí que deixa eu te mostrar. É o lenço de Tlaxcala, tá? Que é uma fonte lienzo, eles falam, que é o lenço, que na verdade é um tecido gigante, todo ele pintado, tá? Que é produzido pela cidade de Tlaxcala, por isso que é Tlaxcala, que foi uma das principais, né, que os europeus chegaram, os espanhóis chegaram antes de chegar na Tenochtitlán, que era a cidade dos mexicas, né? Chegaram primeiro em Tlaxcala, entre outras, né, que eles já tinham chegado, e conquistaram, né, conseguiram derrotar, teve uma guerra, eles derrotaram, e se aliaram, propuseram uma aliança, né, que, olha, vocês pagam tributo para os mexicas, né, se aliem conosco, vamos juntos derrotar Tenochtitlán, México, Tenochtitlán. Claro que eles quiseram, porque eles estavam subjugados, eles tinham que pagar muitos tributos, e eles foram aos milhares para conquistar Tenochtitlán, né? Aí é que tá. Eu tinha falado antes da Tríplice Aliança, porque aí não era só Tenochtitlán, né? O que a gente chama de as 3 principais cidades, Tenochtitlán, Texcoco e Tlacopan, que essas cidades existem ainda hoje, se vocês buscarem lá no mapa do México, que eram as 3 que mandavam, vamos dizer assim, e tinha uma série de outras, né, que tinham que pagar os tributos, porque era a forma que a sociedade se estruturava, né? Então, esse é bem interessante, porque ele é de 1552, então ele é depois também do evento da invasão, né? E eles vão colocar a visão deles, desse processo, nesse lenço, essa cidade de Tlaxcala, que auxiliou a conquista. Quando eles fazem esse desenho todo desse tecido, enfim, esse lenço, e eles mandam para a coroa espanhola na esperança de que a coroa espanhola não cobre mais tributos deles, vejam só, porque eles passaram de tributários dos mexicas, né, para a coroa espanhola. Eles fazem todo o relato de como eles ajudaram os espanhóis a derrotar Tenochtitlán. Entende? Todo esse lenço que é gigante, enorme, todo ele pintado para mostrar que eles ajudaram o Cortés a destruir Tenochtitlán. Sim, é interessante você notar a composição, né, dele, que é como, assim, nós estamos fazendo, assim, que nem o pobre de direita, né, vamos colocar aqui. Estamos fazendo parte, estamos fazendo parte, né, dessa hierarquia, aí vem todos os símbolos, né, o glifo, aí aqui, que nem, não sei, tá parecendo a setinha aí, né? Sim, esses que estão em pé são os chefes. Isso. E os que estão sentados são os espanhóis, viu? Esses que estão sentadinhos aí. Aí tem toda, daí tipo, fizeram questão de colocar a cruz, a imagem da Imaculada e tudo mais, e aqui embaixo como se, tipo, estamos participando dessa conquista, né? Aqui estão colocando a cruz, e aqui seria o Hernán Cortés, que eles vão colocar. Aí você vê, olha o tamanho olha a estatura dessas pessoas para essas aqui, mas assim, eles querem fazer parte disso tudo aqui. E eles queriam que os espanhóis não cobrassem deles depois. Mas enfim. Só mais um pouquinho que o Eduardo Matarino lhe traz. É que, por exemplo, nessa representação... Deixa a representação lá só um pouquinho. Calma aí, volta ela. Como o João colocou, né? Ela tá representando os espanhóis juntos com eles. Aí o que acontece? Muitas das historiografias também que foram construídas, elas apontam que quando eles conquistam os mexicas lá em 1521, é como se eles tivessem dominado toda a região, todos os povos, tratado como se ela fosse uma data base. Aí, por exemplo, nessa representação, como a professora mostrou que vai ser de 52, vai ser tempos depois, aqui a gente já mostra, por exemplo, a presença dos castelhanos dentro da organização social dos indígenas, né? E daí, como ele vai falar, eles fizeram essa cortina, me perdi no que é, mas para buscar que eles não pagassem mais tributos, né? E daí, por exemplo, eles representaram os castelhanos menorzinhos, mas eles estavam presentes. Mas com o decorrer do tempo, né,
a gente vai tendo todo esse cercamento desses líderes políticos indígenas, e daí acaba, no fim, pagando altos tributos e o genocídio todo inteiro, né? Essa imagem também é bem interessante. Pois eu vou colocar para vocês lá no Moodle, eu encontrei um site maravilhoso, nossa, tem um monte de fontes, gente, encontrei todo esse lenço aqui, tá? Os outros documentos que ele cita, e tem vários outros, que eu acho assim, para trabalhar em sala de aula, eu acho que é muito legal vocês usarem esse tipo de documento. Mostra esse lenço, mostra o que simboliza, sabe? Porque vocês veem ali, nessa figura que o João, que é o início, né? Depois tem nossa, tem muita coisa para baixo, assim, vocês entrem lá no site que eu vou colocar para vocês. Lá, vocês veem esses quadradinhos pequenininhos, aqui são nos cantos, né? Simbolizam os quatro, porque são 4 senhores principais da cidade. Então, esses que estão em pé são eles, né? Esses 2 aqui do lado dos espanhóis aqui, por exemplo, e aqui embaixo também, o primeiro da fila, vamos dizer. E aí os que vêm atrás são os chefes menores, vamos dizer. E os menores ainda são os que estão dentro desses quadradinhos, porque dentro desses quadradinhos tem umas figurinhas também. Então, assim, mostra toda a estrutura social deles, sabe? Então, e para mostrar que, se não fosse o apoio dos indígenas, os espanhóis não tinham conseguido, sabe? Acho que a gente tem que diminuir também um pouco esse, sabe, poder dos espanhóis, sabe? Acho que isso é interessante de uma perspectiva decolonial, sabe? Só mostrar de novo aqui. Só para mostrar que eu encontrei colorido, tá? Eu mesmo, que o João estava mostrando, tá? Que é isso que eu vou mostrar para vocês. Isso eu gostei mais. Não, então aqui que eu estava falando, esses que estão em pé, que são os 4 senhores, aqui é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, né? Os 4 senhores principais, e aqui são todos os que são os subordinados deles, vamos dizer assim, sabe? Que estão aqui nos 4 cantos, ó. Aqui no de cima também, a direita, a esquerda, e depois dá para estudar um pouquinho o que é cada um desses símbolos, tudo tem um significado, entende? Que é até para fazer uma análise assim, mais aprofundada, né? Que eu acho que é uma fonte muito, muito interessante. Aqui tem mais um trechinho, mais um recortezinho dela, como eu disse, ela é enorme, são vários quadros, assim, é quase como se fossem uns quadrinhos, assim, vocês vão ver. Se vocês entrarem, eu vou colocar o link. Aqui, por exemplo, está o Hernán Cortés, né, com a Malinche, sua intérprete, e aí mostrando aqui os indígenas chegando, entregando tributos para eles, né, aqui os espanhóis desse lado, né, aqui, ó, todos os que eles estão trazendo, né, milho, enfim, caças, coisas de comer, enfim, né, tributos. Então, aqui mesmo vem 2 barris cheios de milho, ó. Tá vendo? Aqui deve ser algum outro produto, enfim, que eles estão trazendo, mas mostrando, olha, nós ajudamos, nós somos tributários, né, do Cortés, mostra a importância da Malinche, a Malinche também, sempre ela parece do mesmo tamanho, ou maior que os espanhóis, assim, eles, até na simetria do desenho, né, eles são maiores que os espanhóis, se vocês olharem todos os desenhos, né, isso também, né, é interessante, e eles, mesmo que eles tenham feito com essa intenção e tal, né, eles não tinham ainda essa ideia de identidade indígena, que eles tinham que ser aliados, né. Sim, até o Natalino vai, aí já entra na conclusão, até ele vai concluir dessa forma, que eles não tinham essa ideia, que até é uma forma errada de a gente pensar assim, ou de que às vezes se propaga, né, essa forma, de que eles já tinham essa ideia, eu vou fazer por meu interesse, porque isso vai sei lá, lhe dar benefícios e tudo mais. Eles não tinham isso. Eram alianças para um benefício da vivência deles, da sociedade da época. Então, aí ele vai concluir que precisa ser mais problematizado e devido a tantas fontes, né, que muitas vezes não são analisadas, deixar de lado um pouco aquela história dos vencidos e parar um pouco para pensar essa história dos que estão no meio termo, né, no caso aqui os indígenas que ajudaram os espanhóis, e você pensar todo o contexto, né, não somente uma coisa europeu versus índio, que não é tão simples assim, né? Muitas vezes se simplifica isso, e às vezes fica
disperso, por exemplo, se for levar isso para uma sala de aula e colocar só o índio e o europeu, as pessoas já vêm deslumbradas, né, que essa cultura que a gente tem, as pessoas já vêm deslumbradas do europeu, então elas já vão pensar, peraí, mas eles estão mais evoluídos, né, então a gente vai deixar o indígena meio de lado. Então, às vezes, a gente só reafirma, né, na escola, esses pensamentos. Acho que é Perfeito, isso. João. Perfeito. É isso que eu quero, que vocês não deem aula desse jeito errado, né? Porque esse jeito só reforça esses preconceitos que as pessoas já aprendem aí na vida, na mídia, por tudo que é lugar, né? Que os europeus são superiores e por isso, né, são melhores, têm, né, uma cultura melhor, são civilizados, os indígenas não eram, né? Ensinar dessa forma incorreta só reforça isso, né? Acho que a gente tem que mostrar quantos indígenas tinham de agência, tinham seus próprios interesses. Independente dos espanhóis, eles tinham seus interesses. Se em determinado momento se aliar com o espanhol era melhor para aquele grupo, eles fizeram, sabe? Então, eles eram inteligentes, eles tomavam decisões pensando no seu bem, no bem do seu grupo. É assim que eles agiam. Né? Sim, até numa nota de rodapé, eu não lembro qual página que é, gente, mas enfim, eu vou falar. Até ele vai colocar, né, ele vai colocar na nota de rodapé lá do texto, que muitas vezes se pensa que quando o Hernán Cortés chegou lá, quando ele chegou no centro, vamos colocar assim, das cidades, ali da América Central, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Muitas vezes se pensa que, nossa, chegou os espanhóis, né, estamos espantados, não sei o quê. Mas não, já se tinha conhecimento, porque Hernán Cortés ele já estava desde um tempo antes, então você tem aquela ideia de susto, de que, nossa, os brancos chegaram, estão apavorando, que é uma coisa de outro mundo e tudo mais. Não que não tenha tido essa visão também, mas ela foi muito, às vezes, acho que muito menor, né, do que às vezes acaba sendo aquela questão de colocar o europeu como maior. Sim, e se vocês pensarem, desde 1492 tem os primeiros que chegam, né, naquela ilha, e eles vão, o Colombo ele viaja para várias ilhas ali. As pessoas se comunicam, elas têm barcos, elas andam para lá e para cá, essas pessoas que estão ali, né? Então, daqui a pouco os do continente já estão sabendo, eles já estavam sabendo que tinha essa gente que andava por aí, essa gente diferente, né? Que não sabiam direito quem era e tal, mas que sabiam que era alguém que vinha de longe, que era diferente, que era, né, pele mais branca, mais clara e tal, né? Mas assim, e talvez já tivessem sido avisados, na verdade já sabiam, porque eles, antes de chegar em Tenochtitlan, eles travaram várias guerras, né, com outros povos, e eles conseguiram juntar ali e ir descobrindo, né, quem era inimigo de quem, para justamente arregimentar essas pessoas que eram contra, né, os mexicas, queriam sair dessa dependência dessa relação de tributação. Depois eu vou mandar todos esses links, vou colocar agora ali no Moodle para vocês, e vocês guardem, né, esse material aí, que eu acho que é bem legal para trabalhar em sala de aula. E esse texto mesmo, quem não leu, também salve, porque quando vocês tiverem que dar uma aula sobre isso, vai ser uma fonte bem importante, viu? A nota de rodapé está na página 4, para quem, só para gravar. Ah, tá. Eu acho que é isso da minha parte. Tá. Mabi. Correspondente Mabi. Certo. Não, acho que eram os pontos principais aí do texto, foi discutido muito bem. Então, gente, por hoje era isso. Daí, semana que vem a gente segue. Deixa eu só ver quem são as pessoas aqui da semana que vem. Daiane, Matheus, Lucas, Luana e Flávia, então, que é o texto aí da crítica à ideia do descobrimento, que é o Henrique do Céu, que é um filósofo argentino bem decolonial também, tá? Então, a gente vai lendo várias perspectivas aí, né, e vamos montando o nosso quebra-cabeça aí da invasão da América, tá? Então, desejo boa semana, tá? E até segunda-feira que vem.
Até, prof. Boa noite. Boa noite, Boa povo. noite. Tchau, prof. Boa noite. Até, boa noite, povo. Tchau, galera. Tchau, tchau.